No vídeo de hoje eu finalmente cheguei à marca de 1000 cotas do fundo imobiliário GARI 11. Mas será que eu estou realmente satisfeito com esse investimento? Quando eu comecei a investir nesse fundo ele era uma coisa e hoje é outra. Será que ainda faz sentido continuar comprando cotas do mesmo? E mais, será que realmente eu vou conseguir atingir a meta de R$4.000 por mês de renda passiva? Vem comigo conferir os resultados dessas 1000 cotas, descobrir quantas eu ainda pretendo acumular e entender os detalhes desse FII que mudou bastante ao longo do tempo e vem desafiando muito os fundos de tijolos tradicionais. Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Recentemente eu cheguei a 1000 cotas do fundo de investimento imobiliário GARI 11. Ele que é um FII de tijolo e quando eu comecei a investir nele, ele era um fundo de galpões logístico. Inclusive ele possuía apenas 5 imóveis, 5 galpões logísticos, o que o deixava um pouco arriscado devido à sua concentração de patrimônio, além de uma porcentagem grande em alavancagem financeira, ou seja, o fundo tinha bastante dívidas comparadas com o seu patrimônio. Mas o que me atraiu na época para investir nesse fundo imobiliário eram os dividendos que o fundo distribuía, aparentemente uma boa gestão, com poucos imóveis, porém com bons inquilinos e com uma vacância de 0%. Isso me fez vê-lo com bons olhos, mas eu fui com calma. Eu tinha uma exposição muito pequena nesse fundo imobiliário, porque ele não era aprovado em todos os filtros que eu estabeleço para comprar fundos imobiliários. Mas eu conseguia ver que ele era um fundo promissor, então eu investia com cautela. Recentemente, pouco mais de um ano, o GARI, que até então tinha o nome de GALG 11, pois era um fundo que investia em galpões logísticos, ele ampliou a sua tese de investimento, mudando a tipologia de seus imóveis. O fundo acabou fazendo novas emissões, realizou venda de galpão logístico, assim ele adquiriu novos imóveis, diminuiu a alavancagem financeira do fundo, quitando algumas dívidas, e daí então ele mudou o seu código de negociação na B3, como vocês já sabem, para GARI 11, porque agora ele, além de ser um fundo que tem alguns galpões logísticos, ele também tem imóveis urbanos, porque ele passou a adquirir imóveis urbanos, imóveis de renda urbana. Então, podemos dizer hoje que ele é um fundo híbrido, porque ele mescla, vamos dizer assim, imóveis de tipologias diferentes. Então hoje, o GARI 11 com bons imóveis, locados a inquilinos de excelente capacidade de crédito, mediante contratos atípicos de locação, com multa de rescisão integral. Contratos atípicos são aqueles contratos que têm como característica um prazo bem maior, no caso do GARI 11, acima de 10 anos, os contratos com seus inquilinos com multa rescisória integral. Se o inquilino deixar romper o contrato por algum motivo, ele tem que pagar integralmente todo esse período que ele fez contrato de aluguel. Quando um inquilino aceita um contrato atípico é porque ele pretende ficar muito tempo naquele imóvel, ele vê aquele imóvel com bons olhos. Então ele não quer perder um contrato, ele prefere um contrato atípico de longo prazo, onde apenas será reajustado anualmente pela inflação o valor do aluguel. Nós cotistas temos os nossos dividendos, consequentemente, reajustado somente também pela inflação. Devido a contratos atípicos, os contratos típicos, o dono do imóvel tem a possibilidade de aumentar bruscamente aí conforme a valorização do imóvel na região ali, e assim ele consegue aumentar os seus dividendos. Mas também tem vezes que o imóvel não valorize, pelo contrário, ele pode desvalorizar, o que é muito raro acontecer. Mas enfim, eu gosto de contratos atípicos em alguns casos porque você tem essa segurança de receber os dividendos tranquilamente por um bom período de tempo. A gestão do fundo imobiliário GARI 11, ela busca oportunidades de realização de ganhos de capital na venda de ativos, lucrando com a reciclagem de imóveis, com essa compra e venda de imóveis, sendo assim uma gestão ativa. Antes de te mostrar os resultados dessas 1000 cotas que eu cheguei do GARI 11, ver quanto que eu vou receber e quantas cotas eu pretendo acumular, vamos rapidamente, para você entender melhor, ver alguns destaques, algumas características desse fundo imobiliário. Bom, eu abri aqui o relatório gerencial, o último relatório gerencial desse fundo imobiliário, e você pode ver que ele possui aí, 41 imóveis, sendo desses 41, se eu não me engano, 4 imóveis, 4 ou 5 são galpões logísticos. Os demais são imóveis de renda urbana, certo? Ele distribui já há alguns meses regularmente em torno pouco mais de 8 centavos por cota. Você pode olhar aqui o dividend yield na casa dos 11%. Se você olhar aqui o VALT, o prazo dos aluguéis, fazer uma média, você tem uma média de 12,2. Pouco mais de 12 anos aí, tranquilão, os contratos de aluguéis desse fundo imobiliário. E o que chama atenção para esse fundo imobiliário é a porcentagem da vacância financeira, física e financeira, ou seja, estão todos os imóveis 100%
alugadinhos. Você pode ver aqui, ó, 0% de vacância financeira. Você vê também aqui, ó, um PVP de 0,97, ou seja, ele está com uma porcentagem aí aliás, ele está com 3% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota, certo? Para fundo de tijolo, isso é muito valioso. Eu vou te mostrar aqui o gráfico dos últimos 12 meses. Você vê aqui uma mínima de R$ 7,31. Por isso eu cheguei a 1.000 cotas desse fundo. Eu tenho vários fundos imobiliários, mas por que eu aumentei tanto a minha posição no Gari 11? Porque se você olhar aqui no gráfico, ó, em torno ali de janeiro, no final de janeiro, ele chegou a bater R$ 7,31, 34 centavos. Então não tinha como eu não comprar, não adquirir mais, porque eu analisava o fundo desde então e percebi que ele não tinha nenhum problema, nenhuma vacância, nenhum problema na gestão. Era um problema geral nos fundos imobiliários, vamos dizer assim, o mercado estava precificando para baixo as cotas dos fundos, e um dos fundos que eu mais aumentei posição foi o Gari, porque se você olhar o preço hoje dele a 8,94 e você olhar aqui a 7,50, por exemplo, 7,40, 7,35, quem comprou nesse patamar aqui vai estar recebendo muito mais de 1% ao mês. Porque se você pegar uma calculadora e dividir esse 1,02 aqui que ele pagou por cota anualmente nos últimos 12 meses, né, uma média, e dividir por esse valor médio aqui de 7,40, por exemplo, você vai ver um valor acima de 12% ou até 13% de dividendos. Quem está adquirindo agora ainda é um bom negócio, porque a 8,94 o investidor vai estar recebendo em torno de 11 a 11,5% aí de dividendos, que para um fundo de tijolo isso é muito elevado. Por isso o Gari 11 vem aí desafiando os principais fundos de tijolo, principalmente os seus concorrentes. Bom, então vocês viram que esses foram os motivos pelos quais eu invisto nesse fundo imobiliário, e vamos ver rapidamente aqui quanto que eu vou receber por 1.000 cotas. Se ele vem pagando, como vocês viram ali, 0,083, se ele manter isso que já está previsto até dezembro, e eu acho que ano que vem vai manter ou até aumentar, porque ele já chegou a pagar 9 centavos por cota. Então, pegando essa quantidade por cota e multiplicando pelas minhas 1.000 cotas, eu já tenho só desse fundo imobiliário uma renda de R$ 83,00 que cai na minha conta sem eu precisar fazer nada. Isso é o efeito bola de neve. Só com esse valor, se eu dividir aqui, vamos arredondar para 9, eu já consigo comprar 9 cotas. Olha só, se eu não tirar mais nem R$1 do meu bolso, todo mês eu consigo gerar 9 cotas desse mesmo fundo imobiliário sem precisar fazer nada. Vai além do número mágico aí, que é gerar uma cota, né? Então com essas 1.000 cotas eu já consigo gerar no mínimo 9. O meu objetivo é chegar em torno de 5.000 cotas só desse fundo, que multiplicado por 0,08 centavos, né? 8,3 aí, eu terei uma renda de R$ 415,00 só desse fundo imobiliário. Então, como eu quero ter em torno de 10 fundos imobiliários, então multiplicando isso aqui por 10, de cada fundo eu quero receber 400, que vai dar uma renda em torno de R$ 4.000 por mês de dividendos, só dos fundos imobiliários. Bom, então você viu aí os motivos pelos quais eu comecei a investir no fundo imobiliário Gari 11 e por que eu ainda continuo investindo e até onde eu quero chegar nesse FII, que é um FII de tijolo que paga bons dividendos para os seus cotistas. Esse vídeo não é recomendação, ele tem um caráter educativo e principalmente informativo para você, seguidor aqui do canal. Você pode fazer essa estratégia com o seu fundo imobiliário de preferência. Se você gostou desse, você deve analisá-lo, deve aprender a analisar o relatório gerencial, analisar as principais características desse fundo imobiliário antes de investir no mesmo, para ver se faz sentido compor o seu portfólio de investimento. O meu ele faz bastante sentido, pelo menos hoje, mas eu estou de olho. Se ele surgir com algum problema, eu sempre vou trazer aqui para vocês, e se for o caso a gente precisar se desfazer, a gente vai se desfazer, porque eu não tenho amor ativo A ou B, eu quero receber bons dividendos, e assim eu preciso investir em bons ativos que vai me gerar o mínimo de dor de cabeça possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe ele com as pessoas que você mais gosta e queiram investir em ativos financeiros para poder viver de renda passiva. Até o nosso próximo encontro. Fui!